Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Terror. Estamos aqui mais um dia aí da série que a gente está fazendo sobre essa cura energética, né? Então hoje eu vim aqui para conversar com vocês, bater um papo aí. Quem quiser aí colocar algum comentário, pode colocar aí no vídeo pra gente participar aí e melhorar aí o conteúdo. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre uma coisa que a gente tinha conversado isso no primeiro vídeo, um assunto muito importante, ainda mais agora a gente vivendo nesse confinamento, muitas pessoas querem, né, interagir, quer conversar, às vezes não tem assunto e acaba entrando num meio. Para você se socializar, as pessoas confundem muito a socialização com fofoca, gente. Vamos falar hoje sobre fofoca. O que a fofoca traz de bom para a gente? A única coisa que a fofoca traz de bom, a fofoca tem uma coisa que traz de bom, sim. A fofoca, ela traz de bom o emissor. Quando a pessoa começa a jogar aquele assunto, aquela pessoa ali que você tem que manter distância, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa fala, acha que é jornalista, né? Porque o jornalista também, desculpe o jornalista, mas o jornalista é um pouco fofoqueiro, não é? Ele é um profissional que ele emite aí a sua opinião, hoje em dia é mais opinião deles, né? Mas antigamente eles davam a notícia. Hoje em dia eles colocam a notícia, dão uma opinião, isso é uma fofoca, sabe? Então, assim, é bem complicado. Às vezes você tá numa turma, então você acha assim que tá bacana, tá saudável, mas o assunto ali é alguém. Até onde isso é bom, gente? Eu não vejo nada positivo nisso, sabe? Porque a gente acaba criando uma baixa frequência, porque a gente é feito, nossa mente ela é feita de frequências energéticas. Então, a partir do momento que você participa, tá? Talvez você não é a pessoa ali que está emitindo ali a fofoca, mas se você está ouvindo e está gostando, olha, trabalha isso daí, porque você está recebendo essa frequência da pessoa. Então, o que você faz? Vira, agradece, olha, eu vou dar um pulo ali, não sei o que, ó, né? Não fala nada e sai. Saia. É muito melhor você ser considerado um antissocial do que uma pessoa socializada na fofoca. A fofoca, a pessoa ela é amiga de todo mundo, aquela coisa, então ela pode estar mexendo com informações. Ela é um informante jornalístico. Ela se sente ali um informante jornalístico, né? Mas que não é um jornalístico, não é uma informação ali que vai beneficiar. Vai beneficiar alguém? Eu sempre penso assim. Quando alguém manda para mim alguma coisa no grupo, né? Eu olho, falo, legal. Às vezes tem coisas que eu nem abro, sabe? Quando é alguma coisa ligada em política, então não abro mesmo, não abro. Se eu quero uma informação, gente, eu ou outra pessoa, eu penso assim, a gente vai e pesquisa. Eu também compartilho muita coisa. E isso, eu não cobro a pessoa também dela assistir ou não, sabe? Então, assim, às vezes eu compartilho coisas que eu acho que seja boa, que seja saudável, mas nem por isso as pessoas vão assistir. Cada um tem a sua frequência. Nós somos como se fosse rádio. O rádio não tem a frequência ali do AM ou FM, tem gente que gosta do AM. Não adianta você colocar ali coisas ali da rádio ali FM, porque não vão assistir. Então, a fofoca é uma paralisia, é uma coisa ali que contamina, sabe? É uma doença. Então você está injetando ali. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, o que fala. Às vezes a pessoa, aquele assim, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tem notícia de fulano de tal? Ah, tudo bem. Tá. Aí começa a instigar. Isso daí, gente, quando começa a se instigar, tá querendo informação. Mas até onde? A que ponto que a pessoa
tem interesse na sua vida, no seu bem-estar. A pessoa, quando você tem algum problema, ela te ajuda, sabe? Você tem que começar a pensar nisso. Aquelas duas frequências, sabe? Da curiosidade pela preocupação. A pessoa fala assim, não, porque eu estou muito preocupada. Isso é típico de uma pessoa fofoqueira, quando fala que está muito preocupada. Ela não está preocupada. Ela tá curiosa, ela quer saber o que está acontecendo para ela passar para frente. Tem gente que tem aquela coisa assim de querer ser o primeiro a dar informação para falar assim, nossa, como essa pessoa é inteirada, ela é isso e aquilo. Então, gente, hoje eu vim aqui para conversar com vocês, para falar sobre isso, sobre a gente ter cuidado. Agora a gente está numa fase de isolamento, que não é um isolamento, graças a Deus a gente tem internet, mas a gente tem tanta coisa aí que a gente pode melhorar, né? A gente pode interiorizar, buscar aí o trabalho aí da meditação. A meditação, gente, não tem nada de esoterismo. A meditação vai te desprender dessas vicissitudes, sabe? Então, assim, é importante a gente ter esse desprendimento, trabalhar alguns vícios. Tem gente que não faz por mal, na hora que vê, já fez. Não é? Não é porque a pessoa faz isso que ela é uma pessoa ruim, não é. Tem muita gente boa que faz fofoca, né? Pessoas mais antigas às vezes ficavam, né, na rua assim, acabou de fazer suas coisas dentro de casa, faz correndo para ir lá para fora para ficar vendo, você viu fulano de tal, engravidou, você viu fulano de tal, entendeu? Sempre teve isso, sempre teve essa reportagem investigativa, né? Antigamente. E hoje em dia também tem, mas a gente está querendo melhorar, né? Então, assim, não é bacana a gente querer melhorar isso também? Porque isso daí agora a gente sabe que cientificamente isso daí baixa a nossa vibração energética, isso daí causa vários problemas. Às vezes você começa a descobrir problemas dos outros e começa a viver os problemas dos outros. E olha, a maioria das pessoas fazem fofoca, quer saber da vida do outro, a grama do vizinho, né? A grama do vizinho é mais verde que a minha, está mais preocupado com a vida do vizinho, mas porque ela acha que a vida dela não está interessante. Mas por que será que a vida dela não está interessante? Para e pensa. Você tem uma plantinha, você joga água nela todo dia, aí ela vai crescendo, todo dia, né? Ou um dia sim, um dia não, deixar ela num lugar mais fresco, onde que bata um sol mais tranquilo. Você está cuidando ali do teu jardim, sabe? Você sabe, não, aquele horário ali, bate um sol ali de 3 horas da tarde que vai queimar a planta. Então você muda ela de lugar, você está ali focado ali nos seus problemas, sabe? Aquilo ali errou e a planta queimou. Não, aqui não dá, então vamos deixar ela aqui até ela ter aquele gosto, você sentir que a planta gostou daquele ambiente. Você está cuidando do seu jardim, você está tirando uma coisa, movendo, está movendo. Agora, o fofoqueiro não, ele faz o básico do básico da vida da pessoa, para focar na vida do vizinho. Aquelas plantas ali do vizinho. Exemplo, tá? Nossa, tá verde, o que deve estar passando ali? Que remédio está passando? Aí vai, pergunta, o que você está passando nessa planta? Aí vai, aí faz. Mas não tá focado também em mudar, em analisar. Eu coloco água, eu troco a terra, coloco uma terra melhor, né? Eu adubo, eu só fala isso. Mas os detalhes do sol, da água, do ambiente. E outra coisa, a planta ela sente também. Quando a gente está com baixa vibração, às vezes você deixa de fazer uma coisa na sua vida porque fica focado tanto ali na pessoa que você atrasa suas coisas, você fica desanimado, você se compara com a pessoa, você acha que a outra pessoa é melhor, a pessoa é feliz, você não sabe o que a pessoa está vivendo. Então tem muitas pessoas, a maioria, ela tá com um sorriso no rosto, tá assim, olha, tranquila, você fala assim, nossa, que felicidade, você não sabe como que é a pessoa pode ser rica, pode ser milionária, pode estar passando algum problema, e você tá ali, sabe?
querendo viver a vida da pessoa, você não sabe. Então, assim, além de você emanar coisas ruins para as pessoas, você também se emana. Ou você acha que você só está emanando? Não, a pessoa que produz isso é igual o estilhaço, sabe? Vai voando para tudo quanto é lado e vai voando para o seu lado também. Então, é isso daí. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente ouve e com quem a gente anda, né? É porque assim, se você tá andando no meio de pessoas, não, eu não faço fofoca, fulano que faz, mas você tá ali direto, você também é uma fofoqueira. Você também é um fofoqueiro. Você também tá vivendo esse meio, esse ambiente de fofoca. Então tome cuidado com isso, gente. Procure viver num ambiente mais harmonioso possível. É lógico que a gente não pode viver, a gente não consegue ainda viver num ambiente totalmente harmonioso. É lógico, você tem um entendimento, a outra pessoa da sua família tem outro. E o bacana é isso, cada um, a gente tem que respeitar cada um na sua essência, na sua forma. Mas se a gente já trabalhar essa parte aí do jardim, se você começar a cuidar do seu jardim, você vai ver qual benefício terá. Qual benefício terá na sua vida, na sua evolução, na sua criatividade, a qualidade do sono. Você não vai atrair essas coisas ruins para sua casa, porque olha, pode ser lá na rua, mas você traz, você leva em pensamento, você fica ali pensando, pensa nisso não, foca aí na sua vida, foca em coisas boas, faça uma meditação, ouça uma música bem bacana que você gosta muito, mas tome cuidado com a mensagem da música também, tá? Porque a música também, ela é uma terapia, né? A música ela é uma terapia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente ouve, tá? Então, assim, eu gosto muito de músicas instrumentais. Eu tô muito nessa vibe de músicas instrumentais, mas indifere. Você pode ter músicas aí que emanam mensagens bem bacanas. Tem vários cantores e cantoras que tem músicas bem bacanas. A gente tem que tomar cuidado com a música que a gente não entende a língua, né? Então procura aí, vê aí a tradução dela antes. E outra coisa também que eu gosto de fazer, eu falo isso para as minhas clientes e para os meus clientes também. Graças a Deus, aquela fase, assim, aquela era de que só a mulher se cuidava, né? Ela já veio por terra há muito tempo. Parabéns vocês, homens, que também estão se cuidando, se preocupando, não só com a sua saúde física, mas com a sua mental também. Então, tem muitas pessoas que me procuram no consultório com problemas assim de enxaqueca. Gente, problema de enxaqueca ou zumbido no ouvido, sabe o que isso também pode significar na metafísica da saúde, numa doença psicossomática também? É você não querer ouvir o que aquela pessoa está falando. Sabe aquela pessoa que é muito fofoqueira, que você convive com ela? E dá uma coceira no ouvido, ou então dá um zumbido, isso daí é porque está te incomodando muito, você não quer ouvir. E a pessoa tá falando, e às vezes é inevitável, a gente da sua família, a gente que mora ali no seu convívio, na sua casa, né? Como que você vai fazer isso? Eu falo para vocês, meditar, sabe? Ter muita paz interior, buscar muita paz interior, ter muita paciência. Eu sei que isso não é fácil, não é? Não é fácil ficar perto de pessoas que reclamam muito e que sempre querem saber alguma coisa da outra pessoa, da informação, falar, né? Essas coisas é muito ruim. O que eu faço, o que eu gosto de fazer em casa é fazer, cada um tem a sua fé, né? Eu faço a minha meditação diária,
Antes de acordar, eu agradeço muito a Deus, eu peço muito. E geralmente, quando eu esqueço de fazer isso, acontece alguma coisa. É aquela coisa de vigiar mesmo, sabe, gente? Orar e vigiar, a gente tem que fazer. Então, é meditação, oração, pedir a Deus para te equilibrar. Então, assim, as pessoas que têm esse problema, esse vício de falar dos outros, elas estão em volta com muitas pessoas, mas as pessoas se cansam. A partir do momento que as pessoas veem, peraí, se a pessoa está falando de fulano de tal, ela fala de mim também. Eu nunca confiei, olha, isso daí não é sabedoria, não, assim, isso daí desde criança. Eu vi alguém falando, então se uma vez só eu ouvi isso, se minha mãe me falou, olha minha filha, se uma pessoa fala da outra pessoa, ela vai falar de você. A minha mãe, ela era uma pessoa muito simples, mas muito sábia. Por isso que eu falo, eu tenho muito respeito por essas pessoas mais antigas, mais velhas, porque assim, às vezes a gente fala assim, ah não, porque a ciência fala, mas muita coisa, a ciência naquela época era contra, hoje em dia ela tá voltando, olha, tá retornando, né, naquilo ali que a vovó, bisavó, as nossas bisas falavam, alguma coisa assim. A ciência hoje em dia ela tá vendo que era aquilo mesmo, entendeu? Deu aquela volta enorme, desfez de tanta coisas aí, tanta sabedoria, e deu o ponto aí de partida, que retornou naquele ponto que era aquilo ali de sempre, né? É lógico que tem muitas coisas que vão melhorando, que a ciência é muito importante, mas a gente tem que respeitar todos, né? Todos têm defeitos, a gente não pode também colocar a pessoa ali como se fosse um parasita, né? A pessoa ali tem um vício parasita, tem um vício, mas todo mundo pode melhorar. Então, como a pessoa pode melhorar? Às vezes você mesmo, que você está percebendo que a pessoa está fazendo, você pega e fala. Você não precisa de criticar a pessoa, você fala assim, ela tá boa, tá bem, graças a Deus, mas eu tô tão preocupado com a minha vida que eu não sei. Então a pessoa já vai ter que, opa, peraí, não. Aí a pessoa já vai ter que tentar até se justificar, não, eu também, e tudo, e vai encerrar o assunto assim. Então, porque se você der munição, der mais oxigênio ali para aquele fogo, mais ele vai aumentando, você está alimentando. Então, como que a gente faz a pessoa parar com isso? É cortando o mal, aos poucos, e podando, né? Então, é isso, gente. Então, hoje a gente falando sobre isso, né? Eu acho importante porque por causa também de reportagens, de filmes, de novela, como as novelas estão tão pesadas, né? Então, a gente precisa se voltar aí, interiorizar. Às vezes o momento mesmo é de isolamento. Às vezes a gente se isolar um pouquinho e refletir em tudo, né, na nossa vida, que a gente pode melhorar, porque a gente é falho. Você acha que eu, como terapeuta holística, não tenho falha? Eu tenho sim. Então, mas muita gente acha que o terapeuta holístico, às vezes a pessoa acha assim, não, mas você é terapeuta holístico, você tem que ter equilíbrio, você tem. Não, a maioria, eu vou dizer aqui para vocês, a maioria dos terapeutas holísticos já tiveram algum problema que, querendo entender, começaram a pesquisar mais, se interessaram, começaram a fazer o curso, se formaram e trabalham ajudando outras pessoas. Esse também foi o meu caso, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa acha que ser um terapeuta holístico, isso daqui não endeusa ninguém. Ser terapeuta holístico é saber de toda a consequência e a causa e a consequência. A gente sabe tudo e às vezes erramos também. Erramos também na hora na agressividade. Erramos também, às vezes você se pega, opa, tô falando de fulano, mas aí você se volta no eixo. Agora, quando a pessoa não tem esse entendimento, por isso que eu tô
colocando esse vídeo aqui gratuito, a gente conversando, batendo esse papo para dar esse feedback aí. Epa, para você fazer uma autoanálise, né? Porque às vezes a gente olha muito ali, foca muito ali no outro, ó, muito mais fácil, ó, focar aqui, olha, apontar para você e ó, né, sarrafo, mas tudo que eu falo aqui também, eu também me vejo, e eu já tive algumas experiências com fofoca, que graças a Deus a minha mãe, ela sempre me instruiu a ficar longe de fofoca, e algumas vezes em trabalho, em amizades, em rodas, até com familiares, sabe? Eu tive alguns problemas com não aceitar fofoca. Eu fui como a ruim. E olha, tá tudo bem, não é? É melhor assim, porque igual no meu trabalho, eu tive muitos anos atrás, eu tive um problema assim, porque eu não sei, porque eu não entrei. E eu acabei cortando, falei assim, não, isso daí eu não tô preocupada. Então, às vezes, quando não tinha um trabalho, só um minuto. Quando eu não tinha nada ali naquela hora ali para fazer, o que eu fazia? Eu estava ali, eu já tinha organizado tudo que eu tinha que organizar e tudo. Eu trabalhava em centro cirúrgico, então as cirurgias eram mais focadas no horário, depois um certo horário era mais tranquilo, então era esse horário que tinha muito fofoca. Então eu passava perto, o assunto sumia, sabe? Tava todo mundo, tava rindo, não sei o quê. Aí eu ia, entrava assim, aí eu vi que o assunto sumia. Aí eu voltava. Então eu via que quando você não participa da fofoca, você corre o risco de ser o assunto da fofoca. Mas isso te traz algum problema? Isso te mostra que você não é invisível. Isso é importante também. E cada um, gente, tem a sua opinião. A opinião sobre você. Você tem que, sabe, se amar e aceitar. Você não pode sofrer e ser vítima dessa situação. Não, eu não vou. Eu gosto, tem gente. Grupos, por exemplo, no WhatsApp, por exemplo. Por que você não pode sair do WhatsApp? Sabe por que tem gente que não sai de grupo de WhatsApp? Eu vou sair para eu virar assunto? Gente, vocês são assunto o tempo todo, só que não é no grupo. Se você sair do grupo, só vai ficar oficial ali que você vai ser o assunto. E tá tudo bem, tá bom? Porque o problema da fofoca não é o assunto. O problema ali é o fofoqueiro. Isso também tem uma passagem na Bíblia, né? Olha, então vamos lá, vou ler esse trecho aqui. Fazer fofoca é falar sobre assuntos delicados ou segredos de uma pessoa nas suas costas e sem a sua autorização. Sabemos que uma das coisas mais difíceis que temos que fazer é controlar nossa boca. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição. Uma pessoa fofoqueira destrói relacionamentos, causa discórdia e desunião entre as pessoas. Deus não se agrada da fofoca. Fofoca é pecado. Mesmo que a coisa que está sendo dita seja verdade. A questão é que as nossas palavras não servem para editar. É melhor não falarmos nada. Veja o que a Bíblia fala sobre a fofoca e aprenda a usar a sua boca para louvar a Deus e abençoar o próximo. Na Bíblia fala, olha, de Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que foi útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem, né? Então, assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Efésios 4:29. Gente, é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, assim, a pessoa falou uma coisa,
Às vezes às vezes a gente acha que é fofoca, mas assim, às vezes alguém tá falando assim, não, o fulano tá passando necessidade, ela não quer que ninguém saiba. Poxa, você pode ajudar? É uma coisa que vai... Você pode ajudar? Então, aí tudo bem. Mas não para denegrir. Você vai falar isso daí com as pessoas, vamos fazer uma coisa aí para ajudar, não sei o quê. Aí a gente tá ajudando, né? Então, é uma coisa que vai servir para o bem. Vai servir para o bem. Agora, geralmente, as palavras que são ditas é de inveja, para distorcer mesmo, para deixar a pessoa desrespeitar mesmo, para deixar a pessoa para ridicularizar a pessoa, né? Geralmente é assim. Então vamos lá falar agora sobre a passagem de Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, às vezes, muita gente aí que tem religião, que fala que segue os preceitos de Deus, fazem fofoca. Então é aí também, tem que trabalhar. É o mesmo caso também do terapeuta holístico. Todos nós temos, não é, você é religioso, você tem que ser perfeito. Não, se você está buscando a religião, você está buscando aprender, ser perfeito. A gente não pode julgar as pessoas por causa da religião. Mas temos que ter muito cuidado com isso, sabe? Em falar da vida alheia. Isso daí é uma falha, um defeito muito grande. Isso daí é uma falha grotesca que a gente deve trabalhar. Outra passagem de Êxodo 23:1: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Então, às vezes, o fofoqueiro é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa está fazendo fofoca, mas se tá ali, tem alguém. Todo fofoqueiro precisa de um ouvido, né? Então, assim, para ela fazer efeito, nenhum fofoqueiro fala para a parede, fala para alguém. Então, se você está ouvindo, então cuidado, você também é um fofoqueiro. Se você está ouvindo e gosta, você é fofoqueiro. Você quer saber das novidades, quer saber das notícias, você é fofoqueiro. Agora, Provérbios 11:13. Quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece confiança, guarda o segredo. Então, assim, tem pessoas que guardam o segredo. Isso daí são pessoas que às vezes você fala, a pessoa faz a fofoca, mas fica por ali. Agora, sempre, todo fofoqueiro, quando tem um ouvido, o outro também é fofoqueiro, então ele não fala para ninguém, aí vai. Agora, quando uma pessoa, né, quem muito fala trai a confidência, né? Então, o fofoqueiro, se você contar um segredo para um fofoqueiro, já era, né? Agora, quem guarda segredo, ela merece a sua confiança, né? Ela guarda o seu segredo. Então, isso daí é maravilhoso. Existem pessoas assim? Sim, existem, gente, existem. Provérbio 26:20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Então, aqui que eu falei também sobre o fogo e o oxigênio, às vezes a gente vai dando, né? Olha só. E outra coisa aqui, Salmos 34:13. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Tem pessoas que são falsas, que não gostam de você, mas falam assim, nossa, mas eu estou tão preocupada, né? Aquele assunto que a gente falou, né? Então, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Provérbios 13:3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. É aquilo que eu falo do autocuidado energético. Então, você fala, não é sobre a pessoa que está sendo dita, que está sendo emanada, não está emanando para ela. Às vezes até ela recebe um pouco, coitada, mas recebe muito pouco do que você que está fazendo a fofoca está fazendo para a sua vida. Você vai colher isso. Isso daí não é eu não tô emanando nada para você, mas isso daí é a própria lei da vida, do universo, é isso. A gente colhe mesmo. Então, olha,
Tessalonicenses 4:11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos. É aquilo ali, gente, de cuidar, exemplo, né? Cuidar do seu jardim, cuide do seu jardim. Tem aí, a gente tem a internet, tem gente que fica aí focada ainda nas coisas de fofoca e de artista. Gente, vai fazer um curso, tem tanto curso gratuito, tem tanta live aí gratuita, né? Tem muita coisa de vários direcionamentos, isso é uma benção, então a gente tem que aproveitar isso, né? Se a gente tivesse naquela época lá que não tivesse nada e a gente tivesse aí no lockdown, né? Lá naquela época não tinha internet, nossa mãe. Agora Timóteo 2,16, evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prossegue cada vez mais para a impiedade. Romanos 2,1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo daquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, você acaba fazendo muito pior, né? Às vezes a pessoa fez um negocinho, mas você está mostrando que você é muito pior. Porque a pessoa erra, né? Então, eu vou até ler aqui um versículo aqui, vamos lá. Vamos ler o versículo do perdão, tá? Nada é por acaso. Versículo sobre o perdão. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arranca para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Se nós perdoamos, recebemos perdão. Essa é uma verdade que nos deve motivar. Se realmente compreendemos o que Jesus fez na cruz, o perdão deve fluir no nosso coração. Então, o Salmos 86:5, tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que invocam. Então é isso, gente. Então, às vezes, perdoar. Às vezes, as pessoas, que alguma coisa aí que aconteceu, né, na sua vida, às vezes a pessoa, ela não consegue te perdoar. Você sabe que a pessoa ainda está amarga. O que você pode fazer? Faça uma oração para a pessoa. Faça essa oração. As pessoas aí que foi vítima de fofoca, sabe? Você foi vítima de fofoca. Faça uma oração. A pessoa que está errada é o fofoqueiro. Por mais que você tenha feito algo de errado, o fofoqueiro fez pior, porque ele não vivenciou aquela sua situação ali de impulso, de nervosismo. Às vezes alguma coisa, você não teve uma noite boa de sono, você teve algum problema que você já estava enfrentando e vivenciou alguma coisa, né, que não veio ao caso, mas a outra pessoa fez a fofoca. Perdoe essa pessoa. E outra coisa, quem quer ouvir, ouve. E nada melhor que o tempo. Nada melhor que o tempo. E às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente perdoa, mas em primeiro lugar a gente tem que se perdoar, porque tudo é feito de colheitas, né? Plantio e colheita sobre aquele vasinho ali de flor. Então se às vezes o vaso, se a planta não vingou, é porque alguma coisa a gente deixou de fazer, e assim é a nossa vida. Então assim, quando acontece alguma coisa com a gente, é porque alguma coisa a gente deixou de ofertar, de oferecer, de que seja na paciência, que seja ali né, um pouco ali de mais ali de brandura, ali de coisa, porque às vezes na vida corrida a gente acontece isso. E a gente é mal interpretado e é um prato cheio pro fofoqueiro, não é?
Então é isso. Primeiro perdão é em quem? É a você mesmo. Amar a ti primeiro e depois ao próximo, né? Então, se amar o próximo como a ti mesmo, já diz, né? Então, para a gente amar os outros, a gente tem que se amar, se valorizar, se respeitar. Sempre tendo cuidado com o ego, porque o ego paralisa, contamina também, gente. É outra coisa também que é muito parecido com a fofoca. Às vezes a pessoa ela tá carregada de ego, não consegue pedir desculpa e não consegue desculpar. Ela prefere apontar os erros dos outros. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas do ego e não se igualar a elas, porque a partir do momento que você se iguala é porque o seu ego também está sendo inflado ali. A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma série, mais um dia de série de autocura. Não é papo furado. Isso daqui a gente está fazendo um trabalho de autocura, é um trabalho terapêutico também. Aí a lição de vocês é o quê? É ler coisas que te enaltece, que te eleva. Evite fofoca. Eu adoro quando as pessoas não me contam nada, eu não quero saber, sabe? Às vezes a pessoa, assim, quando a pessoa quer alguma coisa, não, igual a gente é terapeuta holístico, né? Então, assim, as pessoas falam pra gente. Você imagina se eu fosse uma terapeuta holística fofoqueira? Nossa, mãe, então sim, mas aí o que ia acontecer? Não ia ter cliente, né? Porque era um cliente uma vez só, porque a pessoa ia, a pessoa acaba sabendo, a verdade sempre aparece, né, gente? Então, é o seguinte, é entre você e a pessoa ela tem o direito de se desabafar, ela tá confiando em você, então assim, se ela tá confiando em você, enterra isso daí, não é para passar para frente, tá bom? Seja digno, seja honrado, uma pessoa honrada, com caráter, são pessoas assim, tá bom? Um grande abraço e já parabenizo vocês aí que não fazem fofoca, ó, parabéns para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.